programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Contamos, como sempre, com o apoio inestimável do nosso produtor, Saurio Franco de Moraes, que fará agora suas saudações a todos vocês. O nosso carinho, o nosso respeito e o nosso pedido ao Criador que abençoe a todos os lares dos nossos ouvintes. Então, meus irmãos, depois do grande sucesso que foi a apresentação do seminário Hernani Guimarães Andrade, com aquela multidão lá no Instituto Cultura Espírita, o dia inteiro, participando dessas pesquisas científicas magníficas que a equipe do Dr. Ney Pietro Pérez trouxe para nós, vamos voltar à nossa rotina de atividades, lembrando que neste sábado nós vamos ter o nosso Sérgio Aleixo às 3 horas da tarde, apresentando o seu programa de religião espírita, e a palestra desta semana é Religião e Religiosidade, que são coisas diferentes, Então, nosso companheiro, que é um jovem já há vários anos no nosso instituto, um jovem muito estudioso, com vários livros publicados, é uma competência e apresenta muito bem o seu trabalho, Sérgio Aleixo estará lá. Ele é um professor, professor de línguas, tem muito conhecimento doutrinário, vale a pena, às 3 horas da tarde. Então, das 3 às 4h15, ele fala. Depois nós temos um intervalo de uns 15 minutos, cafezinho, banheiro, etc. E depois retornamos para discutir com ele, O público pode interagir e vem inclusive perguntas de vários países do mundo pela internet, graças à nossa TV ICEB, Então www.tviceb.com, dentro do nosso portal www.portalisceb.org.br, onde pessoas do mundo inteiro participam, interagem, mandam perguntas, fazem sugestões. Nós ficamos muito felizes com isso, porque com isso, graças a isso, nós estamos levando o trabalho do Instituto Cultura Espírita ao mundo inteiro, apresentando a nossa doutrina com interesse, e com uma abertura grande para estudos, debates, reflexões para a humanidade toda. Ficamos muito felizes. E é uma oportunidade de fazermos uma ligação com o movimento espírita no mundo todo. No mundo todo, E até não espíritas, eles acessam e perguntam coisas que são bastante interessantes, Então, nosso instituto está lá na Rua dos Inválidos, 182, na sede do CERJ, que nos cede graciosamente aquele espaço para a nossa utilização. Mas a atividade começa às 9 horas da manhã, com o nosso Silvio Cruz Portugal. Entre 9 e meio-dia ele tem 2 turmas, uma sobre mediunidade e outra sobre doutrina espírita. São conceitos básicos, É para a gente poder compreender bem esses fundamentos doutrinários e depois ter uma participação melhor nas aulas da tarde, que já exigem um embasamento maior, Isso é então de 9 ao meio-dia, o Silvio Cruz Portugal, que inclusive dispõe de uma metodologia muito boa que ele herdou de uma estudiosa muito excelente do passado, apresenta isso com muita clareza, com muita objetividade, e as pessoas podem rapidamente se assenhorear dos conceitos básicos da doutrina espírita. Ao meio-dia, de meio-dia a 1h30 da tarde, entra em campo lá o nosso Altamiro Rocha, E ele apresenta 2 turmas de Esperanto básico 1 e 2. O Altamiro, ele é um grande estudioso dessa língua neutra internacional. Na verdade, a gente pensa muito naquela ideia do tripé, dos 3 És: Evangelho, Espiritismo e Esperanto, E o Esperanto é um sonho de amor que vai sendo construído para ser uma língua da fraternidade universal, onde as pessoas possam se entender muito bem. Língua é um negócio muito complicado, mas uma segunda língua, que seja construída, de maneira com regras bem definidas, simples e que todo mundo possa compreender, isso é um sonho belíssimo e que está em curso. E progredindo, principalmente no exterior. No exterior, hoje, milhões de pessoas já falam Esperanto no mundo inteiro, mais de 3 milhões de pessoas, E a gente encontra muitas publicações, não necessariamente espíritas, mas muitas publicações em todos os níveis, para que as pessoas usem o Esperanto como segunda língua. Você vê,
A gente vai numa reunião da ONU, né? São 7 idiomas oficiais, existem centenas de países. Então, cada presidente daquele, cada representante fala na sua língua. E aquilo é traduzido para aquelas 7. É uma grande confusão. Coisas que podiam ser resolvidas em 10 minutos, levam horas e horas, até porque as palavras têm densidade, significado diferentes em cada língua. É verdade. Né? E há palavras que não existem em outras línguas. É uma grande confusão. Por isso o Esperanto é uma solução genial, mas ainda difícil de ser aceita pela humanidade, né? Porque o Esperanto barateia tudo, né? Ele simplifica as coisas, fica muito mais... E a humanidade ainda não está nesse caminho. Há outros interesses políticos, econômicos, dominando essas questões. Mas olha, o Esperanto está aí. E certamente não só veio para ficar, já está há mais de 100 anos aí. Como tem milhões de pessoas falando Esperanto, isso vem num crescente realmente excepcional. Deixa eu te contar uma experiência rapidamente. Outro dia eu estava conversando com o nosso companheiro Danilo Vilela. Sim, que é um grande esperantista. Que é um grande esperantista, né? E no meio da nossa conversa veio uma ligação que ele não pôde deixar de atender, de um companheiro de Seul, na Coreia. E os dois começaram a conversar em Esperanto. Isso aí. Né? Então, quando ele terminou, eu estava refletindo comigo, era um diálogo que jamais poderia acontecer se não fosse coreano e um brasileiro deles terem um ideal comum. Você sabe que, aproveitando isso, eu mesmo tive um problema. Fiz uma viagem para a Bélgica, né? E cheguei lá, ia falar, não conhecia ninguém, muito frio. O trem chegou, desci da estação, não tinha ninguém me esperando. E eu fiquei desesperado, estava tudo escrito em Flamengo lá, ali, que eles falam perto da Holanda, tudo em Flamengo, eu não entendi, nem telefonar eu conseguia, porque não conseguia entender as explicações, eu não sei Flamengo, né? E estava lá do lado de fora da estação, aquela neve caindo, muito frio, quando vi do outro lado parado um carro antigo, um carro preto, com aquela estrela verde do Esperanto. Aí me animei, cheguei lá, bati na janela, a pessoa abriu e eu perguntei para ele: "Senhor Viesta Samiliano, quer dizer, você é um co-idealista, né, em Esperanto?" E aí ele deu um sorriso e disse que sim. Eu rapidamente expliquei a ele o que tinha acontecido. Veja bem, ele nunca me viu, me colocou no carro dele, me levou para a casa dele, riu muito, me deu chá quente, foi muito bom, um chá delicioso, e telefonou para as pessoas. Elas tinham se enganado. Elas estavam me esperando, iriam me esperar no dia seguinte daquele horário. Houve um desacerto de agenda, então fui salvo pelo Imagina, né? Já tinha pensado que ia ter que ir para hotel, ia ser uma grande complicação. Sem falar aquela língua lá, né? Ia ser difícil. Mas é um fato que aconteceu conosco, né? E a gente, como é importante o Esperanto, né? E tem outras histórias aí certamente maravilhosas. Mas o nosso Altamiro está lá no Instituto, oferecendo gratuitamente, como tudo que a gente faz no Instituto, aula de Esperanto Básico 1 e 2, aos sábados, da meio-dia a 1h30. Neste sábado, que é o nosso terceiro sábado, né, nós vamos ter o nosso trabalho amigo do Dr. José Henrique Rubim. Ele vai nos falar sobre o pensamento de Joana de Ângeli. Como sempre, começa às 1h30 da tarde e vai até às 14h45. Esse é um trabalho ímpar, que só tem no Instituto mesmo. Porque o pensamento de Joana é esmiuçado por gente que conhece. Porque o doutor Henrique Rubim, assim como a doutora Luzia Matias, que fala no primeiro sábado, né? No terceiro é o doutor José Henrique. Ambos são médicos. E são médicos cuidadores, são terapeutas, são especializados nisso, né? Aí quem coordena esse trabalho simplesmente é o doutor Jorge André dos Santos, um dos maiores nomes do espiritismo no mundo, né? 96 quase anos, centenários, naquela lucidez, naquela humildade, naquela simplicidade e aquele conhecimento que vaza dele, né? Esse conhecimento envolve a todos nós, é realmente extraordinário. Então nós estamos convidando os nossos companheiros, né, para participarem das nossas atividades e ficaremos muito felizes com a presença de cada um no Instituto, que aos sábados, de maneira muito rica, oferece a sua atividade a todos nós. Vamos então fazer o nosso breve intervalo e logo retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita
Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Aprender com o Cristo. Mãos estendidas, a caridade desprendida. Palavras severas, ditas na mansuetude de quem sabe compreender. Olhar amoroso, perdão sempre. Essas são algumas dentre tantas características do amado Mestre, que na sua passagem pela terra apenas deixou os ensinos e a esperança. Viver conforme os desígnios de Jesus é saber praticar cada lição, enobrecendo o espírito que galga a evolução. Não deixar levar-se pelo desânimo e nem pelo desequilíbrio da tormenta. Apenas orar, vigiar e servir. A tão sonhada felicidade não está nos bens cumulativos no plano físico. A felicidade está em ser feliz, fazendo a tantos quanto puder felizes. E em Jesus, esse caminho é luminoso. A doutrina dos Espíritos esclarece, renova e transforma. É a ferramenta que não poderia faltar aos trabalhadores na seara do bem. Mas que toda a preciosidade dessa doutrina possa ecoar pelo globo terrestre, alcançando as esferas infinitas, envolvendo uma gama de espíritos, porque todos somos espíritos filhos da luz. E que nenhum dos ensinos nos passe como se não fossem ideais para nós. Que nenhuma atitude seja contrária ao verdadeiro espírito cristão. Que em nenhum momento haja a presença da injustiça. Que passo algum seja em falso. E para isso, basta orarmos com a pureza do coração, sem esperar recompensas, sem esperar pronto atendimento às nossas vontades próprias e caprichos. E assim, como irmãos que somos, caminharemos felizes com o Cristo. Queridos amigos ouvintes, vocês estão acompanhando o nosso programa Cultura Espírita, um programa do ICEB. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando muita luz, muita paz, muita música e Jesus aos seus corações. Pensei ver-te tão
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, depois da belíssima apresentação da nossa querida Natasha McKenna. Aqui estamos pela onda amiga da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, nosso companheiro de muitos anos, e que, como sempre, colabora com a sua competência, com a sua boa vontade, ajustando aqui as nossas fragilidades, que são grandes, mas a técnica toda que ele conhece, o amor que ele tem pelo Instituto, tudo isso faz com que o programa saia minimamente apresentado. E nós agradecemos ao nosso companheiro. Conforme nós temos anunciado, recebemos perguntas aí do mundo inteiro, né? Algumas inclusive chegam pela internet, como estas que vamos apresentar agora, né? O Mário Arthur de Carvalho, de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Mandou pela internet duas questões interessantes, e inclusive ligada à novela, né? Estamos vendo nas novelas referências a fatos dito espiritismo, sobretudo aquela das 6 horas da tarde, acho que é 6 e pouco, Amor, Eterno Amor, que tem experiência de quase morte, tem criança médium, né? E tem um médium de cura. É um negócio muito interessante. Agora em que o rapaz, quando jovem, menino ainda, ele conviveu com um espírito sem saber que era um espírito. É mesmo? Olha que coisa interessante. Mas é isso. Então diz aqui o nosso Mário Arthur: estamos vendo nas novelas referências a fatos ditos do espiritismo. Pode-se levar a sério essas histórias, sabe? Olha, o Mário Arthur, nós consideramos, né, que o simples fato de temas ligados à reencarnação, mediunidade e correlatos serem abordados nas novelas, que são veículos de grande audiência, isso já é um fato promissor, levando em conta as grandes restrições que esses temas sempre tiveram. Agora, na verdade, essas histórias elas são contadas para mostrar determinadas realidades que a linguagem de novela não permite que sejam muito ligadas ao processo doutrinário. Elas são mais especulativas e, sem dúvida nenhuma, geram dúvidas. Até porque o objetivo do autor da novela não é fazer uma apresentação espírita ou espiritualista. O objetivo dele é contar uma história e, no envolvimento dessa história, ele demonstra fatos ou contra ou correlaciona fatos que estão ligados ao mundo em que a gente vive, não necessariamente ao espiritismo, mas são fenômenos que a gente sabe que existiam antes do espiritismo, entendeu? Então é preciso que a gente saiba entender isso, tá? A pergunta, por exemplo, como a sua, ela gera dúvida. Será que serve? Será que é isso? Pode levar a sério essas histórias, né? Olha, como elas geram dúvidas, elas devem levar também a pessoa a procurar esclarecimento. Os autores da novela, eles pretendem contar uma história para os ouvintes, que tenham credos e religiões diferentes, né? Agora, os que se interessarem por situações, fenômenos e fatos descritos devem procurar a informação correta, no caso, nos centros espíritas, e se instruindo a encontrar a chave da realidade que ficou superficialmente contada em um capítulo de novela. Só então poderão separar o joio do trigo e a fantasia da realidade. Então é sempre bom, é sempre importante que as pessoas que tenham dúvidas se esclareçam. Eu também já ouvi gente dizendo o seguinte: eu não acredito em nada disso daí, isso aí é tudo uma conversa fiada, coisa de novela. Tem o direito de pensar assim. Por que nós vamos esperar? Um dia
no curso do tempo, um dia essas pessoas certamente deixarão de pensar assim. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Então, a resposta está aí. Você pode levar a sério na medida em que você sinta em você a necessidade de um esclarecimento. Cabe aqui também, César, um alerta para o movimento espírita, para as casas espíritas, para os espíritas, para que cada vez mais também se envolvam nos conceitos doutrinários, no estudo do espiritismo, até para poder ajudar esses que têm dúvidas, que diante da disseminação dos fatos que acontecem, possam ter explicações plausíveis e coerentes para passar para as pessoas que têm dúvidas. É verdade, porque isso também traz muita gente para o centro espírita, né? Muita gente curiosa para saber e tudo. Então está aí a resposta para o nosso querido Mário Arthur. Ele manda uma segunda pergunta, sabe? Olha, eu já tentei ler alguns romances espíritas que me indicaram. E confesso que em alguns eu nem terminei. Outros eu achei interessantes. Agora, não me convenceram a ser espírita. Haveria algum livro que me fizesse esse milagre, eu convencê-lo a ser espírita? Né? Olha, Mário, você disse que leu alguns romances espíritas sem dizer quais. É possível que tenham sido escritos por autores que se dizem espíritas, mas não são. Os livros espíritas romanceados, eles sempre trazem um fundo de seriedade e são apoiados pelos princípios doutrinários do espiritismo. Então, Mário, é preciso muito cuidado. Tem muito livro por aí vendido sem qualquer critério e se dizendo espírita. O objetivo básico, Mário, não é convencer as pessoas a serem espíritas, e sim mostrar o que o espiritismo pode fazer pelas pessoas, e desse modo provocar reflexões, comparações e buscar uma decisão através do uso do livre-arbítrio. Você não vai tornar-se espírita lendo um romance de cunho espírita, porque o espiritismo é estudo, é percepção valiosa da natureza humana. Passa por 5 livros básicos, esses sim, que mostram as condições científicas, filosóficas e religiosas da doutrina. É um processo de construção muito paciente, Mário. Olha, meu amigo, nenhum livro vai fazer o milagre de levá-lo ao espiritismo. Esse milagre está dentro de você. O livro vai despertá-lo, e isso vai acontecer no momento certo. Então é você quem tem que buscar essa verdade. Muito bem, vamos então agora ao nosso breve intervalo. Logo, logo o nosso querido companheiro Geraldo estará conosco para apresentar a Internet do Bem, né? Isso. E depois retornaremos para o encerramento. Até já, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, aproveitando um PPS cujo autor se intitula Edson de Piracicaba, no site www.viajandopelomundo.com, apresentaremos hoje um texto sobre a vida de Beethoven, esse grande compositor que encantou o mundo com suas melodias. Quem de nós não teve um momento de extrema dor? Quem nunca sentiu em algum momento da vida vontade de desistir? Quem ainda não se sentiu só, extremamente só, e teve a sensação de ter perdido o endereço da esperança? Nem mesmo as pessoas famosas, ricas, importantes, estão isentas de terem seus momentos de solidão e de profunda amargura. Foi o que ocorreu com um dos mais reconhecidos compositores de todos os tempos, chamado Ludwig van Beethoven, que nasceu no ano de 1770 em Bonn, na Alemanha, e faleceu em 1827 em Viena, na Áustria. Beethoven vivia um desses dias tristes, sem brilho e sem luz. Estava muito abatido pelo falecimento de um príncipe da Alemanha, que era como um pai para ele. O jovem compositor sofria de grande carência afetiva. O pai era um alcoólatra, quanto mais, e o agredia fisicamente. Faleceu na rua por causa do alcoolismo. Sua mãe morreu muito jovem. Seu irmão biológico nunca o ajudou em nada
E some-se a tudo isto o fato de sua doença agravar-se. Sintomas de surdez começavam a perturbá-lo, ao ponto de deixá-lo nervoso e irritado. Beethoven somente podia escutar usando uma espécie de trombone acústico no ouvido. Ele carregava sempre consigo uma tábua com um caderno, para que as pessoas escrevessem suas ideias e pudessem se comunicar, mas elas não tinham paciência para isto, nem para ler seus lábios. Notando que ninguém o entendia, nem o queria ajudar, Beethoven se retraiu e se isolou. Por isso conquistou a fama de misantropo. Foi por todas essas razões que o compositor caiu em profunda depressão. Chegou a redigir um testamento dizendo que iria se suicidar. Mas como nenhum filho de Deus está esquecido, vem a ajuda espiritual, por intermédio de uma moça cega que morava na mesma pensão pobre para onde Beethoven havia se mudado e lhe fala quase gritando: "Eu daria tudo para enxergar uma noite de luar." Ao ouvi-la, Beethoven se emociona e vai às lágrimas. Afinal, ele podia ver. Ele podia escrever sua arte nas pautas. A vontade de viver volta-lhe renovada e ele compõe uma das músicas mais belas da humanidade, Sonata ao Luar. No seu tema, a melodia imita os passos vagarosos de algumas pessoas, possivelmente os dele e os dos outros, que levavam o caixão mortuário do príncipe, seu protetor. Olhando para o céu prateado de luar e lembrando da moça cega, como que a perguntar o porquê da morte daquele mecenas tão querido, ele se deixa mergulhar num momento de profunda meditação transcendental. Alguns estudiosos de música dizem que as 3 notas que se repetem insistentemente no tema principal do primeiro movimento da sonata são as 3 letras da palavra porquê, ou outra palavra sinônima em alemão. Anos depois de ter superado o sofrimento, viria o incomparável hino à alegria da 9ª Sinfonia, que coroa a missão desse notável compositor, já totalmente surdo. Hino à alegria expressa sua gratidão à vida e a Deus por não haver se suicidado. Tudo graças àquela moça cega que lhe inspirou o desejo de traduzir em notas musicais uma noite de luar. Usando sua sensibilidade, Beethoven retratou através da melodia a beleza de uma noite banhada pela claridade da lua para alguém que não podia ver com os olhos físicos. Que bela lição de solidariedade humana. Amigos, aqui nos despedimos, desejando a todos muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.